A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas está sempre acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria que você divulgasse a nossa programação para que seus familiares e amigos possam também acompanhar, possam assistir. Você pode assistir não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Pelo YouTube, em 2 canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o número do nosso WhatsApp é o 994661010. Se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 5 do Apocalipse, que descreve a visão do livro selado com 7 selos. Vamos recapitular? Nós já estudamos 5 versículos no programa anterior e hoje vamos estudar a partir do versículo de número 6. E como nós fazemos, né, sempre, antes de nós explicarmos os versículos, né, do programa do dia, nós vamos recapitular aquilo que vimos. Mas gostaríamos, mais uma vez, fazer menção aí a essa imagem maravilhosa. Claro que é uma foto, uma imagem meramente ilustrativa, só para que você tenha uma ideia daquela visão que João teve lá diante do trono da majestade, onde ele viu aí um livro nas mãos daquele que estava sentado no meio do trono. Vamos recapitular, vamos rever os 5 versículos que nós já explicamos. Primeiro, João viu na destra, ou seja, na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então, nós já explicamos no programa anterior que este livro fala de eventos futuros, a revelação de Deus do futuro, as coisas que estão por acontecer. Professor, como é que a gente sabe disso? É simples. No capítulo 6, nós vamos perceber que os selos começam a serem abertos. Então, este livro representa a revelação das coisas futuras. Diz que o livro estava selado com 7 selos porque, na realidade, trata de assuntos que ainda não tinham sido divulgados, ensinados, não havia sido revelado aos homens. E também estava escrito por dentro e por fora, exatamente porque o seu conteúdo era muito extenso. Vimos também no versículo de número 2, que João viu um ser angelical, um anjo forte que bradava com grande voz, perguntando assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Nós dissemos ontem, no programa anterior, que os anjos aparecem com muita frequência, praticamente em todos os livros da Bíblia. No Antigo Testamento, os anjos aparecem cerca de 108 vezes, no Novo Testamento, 175 vezes, e só no livro do Apocalipse, 71 vezes. Vimos também no versículo de número 3, que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, não havia nenhum anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nenhum rei, nenhum monarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo, ninguém, nem mesmo entre os vivos ou entre os mortos, não havia ninguém que pudesse abrir o livro, desatar os selos. E o texto diz que não podia nem mesmo olhar para aquele livro. Mas veja o que diz o versículo de número 4. João chorava muito, né? Inclusive nós dissemos que o céu é um lugar de gozo, o céu é um lugar de alegria. Há muitos textos bíblicos que nos mostram isso, que o céu é um lugar de uma alegria constante e permanente. Este é o único texto da Bíblia que nos mostra alguém chorando no céu. E por que João chorava? Diante daquela glória, né, diante daquela visão, é como se João compreendesse que era necessário que fosse revelado o que está escrito no livro, mas para isso era preciso que alguém desatasse os selos, abrisse o livro para poder revelar o futuro. E João chorou por isso,
Porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno nem mesmo de olhar para o livro. Mas veja o que diz o texto seguinte, vamos passar o texto por gentileza? Aí João viu um dos anciãos, que era daqueles 24, com certeza, que estavam sentados no trono, né? Diz assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E nós explicamos, né, os títulos que são atribuídos à pessoa de Cristo nesse texto. Primeiro, ele é descrito como leão da tribo de Judá. Por que leão? Porque leão fala de rei, mostra que Jesus é rei. E por que da tribo de Judá? Porque Jesus é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. Então, nós lemos, inclusive, ontem, esta profecia lá do capítulo 49 do livro de Gênesis, quando Jacó estava abençoando os seus filhos. Acerca de Jacó, ele disse que o cetro não iria se arredar de Judá. Então, ele já estava profetizando, era uma bênção, mas uma bênção profética, profetizando que da descendência de Judá viria reis, como veio o rei Davi, como veio o próprio Cristo, que será rei sobre toda a terra. Mas também ele é descrito não só como leão da tribo de Judá, mas como a raiz de Davi. E por quê? Porque Jesus veio da semente, Jesus veio da descendência de Davi, ele é da linhagem real. E nós explicamos ontem, não é? Que quando, pode trazer a tela por gentileza, quando ninguém pode fazer, quando ninguém sabe o que fazer, Jesus tem a saída, Jesus tem a solução. Então, esse ancião falou para João, não chores, eis aqui, como que diz assim, tem alguém aqui que tem autoridade, que tem o poder, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E quem é esse ser? Exatamente o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, falando de quem? De Cristo. E diz que venceu para abrir o livro, abre o texto por gentileza, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, observe que Jesus, ele também é apresentado neste texto como vencedor. E claro que estamos falando da pessoa de Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a tentação, aquele que venceu a Satanás. Jesus, ele é vencedor. Hoje nós vamos dar continuidade a esse texto. Eu espero que você esteja gostando da explicação do livro. Hoje nós vamos explicar a partir do versículo de número 6. Abra a tela, por gentileza. Aí João continua olhando naquela visão, ele diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Observe que coisa interessante. Se você está acompanhando a explicação dos capítulos 4 e 5, você vai perceber que, à medida que o tempo passa, novas coisas João vai vendo na visão. Primeiro, depois que ele escreveu as 7 cartas, né? Ele viu uma porta aberta no céu, ele ouviu a voz de Cristo dizendo, sobe cá, sobe aqui, que eu vou revelar as coisas futuras. Ele viu o trono de Deus, ele viu os 24 tronos ao redor do trono de Deus, ele viu os 4 animais viventes, depois ele viu um livro na mão de Deus, na deixa, na mão direita. Agora, o que é que ele vê? Ele vê agora um cordeiro. Veja o texto, o que é que diz? Ele diz, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Então, observe que Jesus, ele é apresentado nas páginas da Bíblia como um cordeiro. E por que Jesus é apresentado como um cordeiro? Por causa da sua oferta, por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte. É interessante, não é, que o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, que estão divididos em 4 grupos, lei, história, poesia e profecia. Deus preparou um povo, Deus preparou uma nação para receber o Messias, para receber o Salvador. E quando Deus instituiu a lei das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios,
era para que o povo entendesse, para que a humanidade entendesse que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. É para que o mundo entendesse que era necessário que Cristo, o Cordeiro de Deus, viesse ao mundo para dar a sua vida por nós. E é por essa razão que Jesus é apresentado como Cordeiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ler alguns textos? Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia e leia, por favor, Isaías capítulo 53, o versículo de número 7. Esse texto tão conhecido, né, que mostra exatamente sobre o servo sofredor. Capítulo 53, versículo 7 de Isaías diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, olha aí, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, claro que este cordeiro aqui, esta ovelha, fala sobre Cristo, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, aquele que o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é apresentado como cordeiro, a oferta, o sacrifício perfeito. Observe que você vai ver ainda João capítulo 1, versículo de número 29. Então você sabe disso que João Batista, ao ver Jesus, João apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que o povo hebreu já estava habituado, já estava acostumado com as ofertas, com os sacrifícios. E quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em outras palavras, João estava dizendo, este aí é o Cordeiro que Isaías profetizou. Foi acerca dele que Isaías falou, o Cordeiro que seria sacrificado pela humanidade. Capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ou epístola, no capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja que Jesus mais uma vez é apresentado aqui como um cordeiro. É claro que esses não são os únicos textos. Há diversos outros textos que Jesus é apresentado como um cordeiro. Por quê? Porque ele veio para realizar o sacrifício perfeito. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser sacrificado pela humanidade. Vamos voltar ao texto? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Aí João diz, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, observe que ele diz, como havendo sido morto. Ele não estava morto, esse cordeiro, mas é como havendo sido morto, ou seja, é como se ele já tivesse morrido. Por quê? Porque, claro, nessa ocasião Jesus já havia ressuscitado, Jesus já não estava mais na tumba fria. Aí ele diz, volte o texto, por gentileza, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Por que 7 pontas? Por que esse cordeiro, ele tinha 7 pontas? Pontas ou chifre na Bíblia fala de poder, fala de autoridade, fala do poder de Cristo. Então Jesus, veja que coisa interessante, Jesus é apresentado nesse texto tanto como leão, mas ele é apresentado também como cordeiro. Isso fala 2 aspectos do Messias. Quando a Bíblia apresenta Jesus como leão, está dizendo que ele é rei. E quando apresenta que Jesus como um cordeiro, está falando daquele que se ofereceu por nós, que morreu pelos nossos pecados. Mas observe que coisa interessante. E esse cordeiro, João diz, como havendo sido morto, porque ele já não estava mais morto, claro, Jesus ressuscitou, diz que ele tinha 7 pontas. Pontas da Bíblia, o chifre, fala exatamente de poder, fala de autoridade. E o número 7 fala de plenitude, fala de perfeição.
Então, em outras palavras, está dizendo que esse cordeiro, ele tem todo o poder. Isso fala da sua onipotência, daquele que é todo poderoso. Quando ele ressuscitou, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas volta ao texto, aí ele diz que ele tinha 7 pontas, falando da sua onipotência, do poder pleno, completo, perfeito e absoluto, mas diz que ele tinha também 7 olhos. E o que são esses 7 olhos? Fala da sua onisciência, daquele que tem um conhecimento pleno, perfeito, completo e absoluto de todas as coisas. E diz ainda que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que são enviados sobre toda a terra. Por quê? Pode trazer a tela? Porque foi Jesus também que enviou o Espírito Santo. Ele disse: é necessário que eu vá para que ele venha, o Consolador venha. Se eu for, enviá-lo-ei. Mas se eu não for, eu não poderei enviá-lo. Então, o Espírito Santo, ele também é apresentado nesse texto como aquele que é enviado toda a terra. E 7 Espíritos, você sabe, fala dessa plenitude do Espírito. Não significa dizer que são 7 Espíritos distintos. Não são 7 Espíritos diferentes, mas fala da plenitude do Espírito Santo. Vejamos o que diz o versículo de número 7. E veio, quem veio? O Cordeiro. E tomou o livro, tomou aí, não é no sentido de que ele tomou a força, não é nesse sentido, ele pegou esse livro. Inclusive nessa imagem, o livro, observe aí, abre a imagem, o livro já não está lá na mão direita de Deus. O livro já está onde? Com o Cordeiro. Ele pegou esse livro da destra ou da mão direita de Deus, que estava sentado no trono. Então, pode observar, pode parar um pouco essa imagem. Pode parar, por gentileza, a imagem. Pode voltar, por favor? Muito bem. Então, foi essa visão que João teve. O livro estava onde? Estava lá na mão direita de Deus. Mas agora ele olhou que o livro já não estava mais na mão de Deus, já estava na mão de Cristo. Volte para cá, por gentileza. E isto é profético. E por quê? Porque João estava chorando porque ninguém fora digno de abrir o livro e desatar os selos. Só que um dos anciãos disse: olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Em outras palavras, o ancião estava dizendo: olha, João, ele é digno. Então, é como se Cristo agora, que é apresentado nesta imagem, né? Nesta visão lá do Apocalipse, é apresentado como um cordeiro. É como se o cordeiro fosse lá e pegasse aquele livro e agora estivesse nas mãos deles, como se agora estivesse sobre ele a responsabilidade de quê? De trazer as revelações, de mostrar a João as coisas futuras. E nós já dissemos isso. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, é Jesus quem vai abrir os selos. Versículo 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, e assim sucessivamente. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo. Então, Jesus agora pegou esse livro, o cordeiro agora estava com o livro, porque estava sobre ele a responsabilidade, vamos dizer assim, de anunciar, de revelar, de mostrar, não só a João, mas a todos nós, as coisas que estavam por acontecer. Vejamos o que diz o versículo de número 8. Aí diz: e havendo tomado o livro, o que foi que aconteceu? Aí diz que os 4 animais, que nós já dissemos, o que são esses 4 animais? Tudo leva a crer que são serafins, são seres angelicais, são seres adoradores. E já explicamos o porquê do rosto deles ser diferente assim, uns dos outros. E os 24 anciãos, quem são esses 24 anciãos? Nós já explicamos, 12 patriarcas e 12 apóstolos. O que foi que aconteceu? Prostraram-se diante do Cordeiro. Ou seja, começaram agora a adorar o Cordeiro. Não só os seres angelicais, mas os 24 anciãos agora estavam de que forma? Estavam prostrados diante do Cordeiro. O que é que eles tinham nas mãos? Eles tinham harpas, instrumentos musicais para louvar, para adorar a Deus. E tinha salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Pode trazer a tela. Muito bem, veja que coisa interessante. Quando o cordeiro pegou o livro, então houve um momento de adoração. Ele percebeu que os 4 animais se curvaram, se prostraram. Ele percebeu que os 24 anciãos também se curvaram, se prostraram para adorar a Cristo. Eles tinham harpas, instrumentos musicais. Mas que coisa interessante, eles também tinham salvas, eles tinham incenso, que são as orações dos santos. E talvez você pergunte, nós já dissemos inclusive aqui, que no céu não há oração. No céu não haverá intercessão. No céu não haverá necessidade de clamor, porque nós não teremos mais necessidade alguma. E que oração é essa? Quais são essas orações? Vamos abrir o texto mais uma vez, para nós observarmos? Aí diz, tendo todos eles harpas, e harpas fala de quê? De instrumento de música. E o que mais? E salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que é que o texto está nos ensinando? Que essas orações não são dos santos que estão lá em cima no céu, mas dos santos que estão na terra. O que o texto está querendo nos dizer é que as nossas orações, elas sobem, elas chegam à presença de Deus. Vamos ver? Capítulo de número 8, versículos de 1 a 3. Veja o que diz na ocasião da abertura do 7º selo. Diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio um anjo, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, esses textos, tanto Apocalipse capítulo 5 quanto Apocalipse capítulo 8, está nos mostrando exatamente que as nossas orações, elas não ficam aqui na terra. Que as nossas orações, elas são ouvidas diante de Deus. A vida cristã, ela nos traz muitos privilégios. A vida cristã, eu poderia falar aqui das muitas bênçãos da salvação. Eu poderia falar do perdão dos pecados, de ter o nome escrito no livro da vida, de ser templo e morada do Espírito Santo, de não ter mais o domínio do pecado, eu digo no sentido de não ser dominado pelo pecado para uma melhor compreensão. Enfim, há muitas bênçãos, muitos privilégios da vida cristã. Curas divinas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, novo nome, enfim, são muitas bênçãos a vida cristã. Mas uma das maiores bênçãos, ou dos maiores privilégios do cristão, é poder chamar a Deus de Pai. É poder dirigir-se a Deus através da oração. Inclusive, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber isso, que os discípulos disseram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E aí Jesus começa a ensinar, e Jesus diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Então, esse é um dos maiores privilégios do cristão. É claro que haverá um dia, nós já explicamos sobre isso, que lá no céu não haverá necessidade de oração. Quando nós estivermos lá no reino da imortalidade, em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós não teremos mais necessidade de orar, de pedir nada a Deus, porque nós não teremos necessidades alguma. Mas enquanto estivermos aqui na terra, precisamos aproveitar este grande privilégio de poder dobrar os joelhos, de poder chamar a Deus de Pai, de poder agradecer a Ele as bênçãos recebidas, as vitórias alcançadas. Aproveitarmos para adorá-lo através da nossa oração. Aproveitarmos a ocasião para confessarmos as nossas falhas, para suplicarmos o seu perdão, para intercedermos uns pelos outros, para orarmos uns pelos outros. É isso que Deus exige, deseja e quer de cada um de nós.
que aproveitemos essa oportunidade. E o texto nos mostra claramente que essas orações, elas chegam à presença de Deus. As nossas orações não ficam aqui na terra, elas são ouvidas diante de Deus. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Aí diz, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações de todos os santos que chegam lá à presença de Deus. Vejamos o que diz o versículo de número 9. Aí diz, e cantavam um novo cântico. Observe que o céu é lugar de coisas novas. Eu vou repetir essa frase, pode trazer? O céu é um lugar de coisas novas. Se você já está acompanhando aqui a explicação do livro do Apocalipse, nós já falamos sobre várias coisas novas que haverá no céu. Vamos reler, vamos relembrar algumas? Por exemplo, capítulo 2, versículo de número 17, Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Então no céu nós teremos um novo nome. Por que novo nome? É uma nova realidade, é uma nova dispensação, é numa nova vida. Então, nesta nova vida, nessa nova dimensão, nós teremos um novo nome. O próprio Cristo terá um novo nome. Capítulo 3, versículo 12 do Apocalipse diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós teremos um novo nome, Cristo no céu também terá um novo nome. Mas não só isso, nós no céu adentraremos em uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Ela é descrita como uma cidade nova. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, João diz, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Lá no céu, tudo é novo, tudo se fez novo. Tudo se fará novo, é uma nova vida, uma nova dimensão, uma nova realidade. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz assim, e o que estava assentado sobre o trono me disse, eis que faço novas todas as coisas. Então o céu é um lugar de coisas novas e haverá um novo cântico. Abra o texto, por gentileza, lá em Apocalipse, abra, por favor. Isso, capítulo 5, versículo 9. Quem era que estava cantando este novo cântico? Os 24 anciões, os 4 animais estavam dizendo a Cristo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus cetros, tu és digno, Senhor, tu és merecedor desta honra, de tomar este livro das mãos de Deus, eu vou explicar mais uma vez, não é no sentido de tomar a força, mas de pegar este livro. Quando João chorava e o ancião chegou para ele e disse assim, olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. Então ele é digno, ele é merecedor. E agora estavam os 4 animais que representam os seres angelicais. Estavam os 24 anciãos que representam o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Estavam louvando, adorando, exaltando, bendizendo o nome de Cristo e dizendo, digno és de abrir o livro, de desatar os seus selos. Mas por que ele é digno? Abre o texto, por gentileza. Diz, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Deixa eu falar aqui nessa tela. Observe que o texto diz que através do sacrifício de Cristo, através da sua morte, ele comprou para Deus. O que foi que ele comprou? Pessoas, seres humanos, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pessoas da humanidade, do mundo inteiro, de todos os países, de todos os continentes. As pessoas poderão ser salvas agora, porque foram compradas por Cristo. E como foi que ele comprou? Pedro diz isso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que não foi com coisas corruptíveis,
Não foi com prata, não foi com ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Foi lá na cruz do Calvário que o sangue de Cristo foi derramado para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos comprar mais uma vez para Deus. Dessa forma, eu posso dizer que nós pertencemos a Deus por duas razões, por dois motivos. Primeiro, nós pertencemos a Deus porque fomos criados por Ele. Nós não somos frutos de processos evolutivos, nós somos oriundos da mente pensante de Deus. Foi Deus que um dia disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo sido destituído da glória de Deus, mesmo que o homem tenha se afastado de Deus, agora pode achegar-se mais uma vez através de Cristo. Porque agora Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Ele foi à cruz do Calvário morrer por nós, morrer pelos nossos pecados. Talvez você diga assim: mas quando Cristo morreu eu não tinha nem nascido. Mas é que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem poder retroativo e proativo. É o sacrifício que é poderoso. O sangue de Cristo é poderoso para salvar todos aqueles que viveram antes dele e é poderoso para salvar todos aqueles que viveram depois dele. Então, por isso que os 4 animais representando os seres angelicais, os 24 anciãos representando todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Eles poderiam dizer assim: digno és, tu és digno, Senhor, de tomar o livro, de desatar os seus selos. Em outras palavras, tu és digno de revelar, de mostrar o que vai ocorrer no futuro, o que está escrito nesse livro por dentro e por fora, de revelar as coisas que estão por acontecer. Por quê? Porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Vamos ver o que diz o versículo de número 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Então nós vamos perceber aí o que é que Cristo fez de nós. Ele não nos comprou para fazer de nós apenas escravos, como ocorria muitas vezes no passado, como ocorreu nos tempos bíblicos, onde muitas vezes alguém comprava um escravo e ele comprava para fazê-lo escravo mais uma vez. Às vezes o escravo passava por esse constrangimento. Ele era levado ao mercado de escravos e alguém comprava para maltratá-lo. Comprava para se assenhorar dele, para dar-lhe um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho pesado. E muitas vezes, por pequenas falhas que eles cometessem, eles eram açoitados, eles eram chicoteados, eles eram mortos muitas vezes. E não precisamos nem ir para os tempos bíblicos, podemos falar até que aqui no Brasil, ainda hoje existe trabalhos escravos, você sabe disso. Mas que Cristo nos comprou, não para fazer de nós escravos mais uma vez. Embora que, em certo sentido, nós devemos, claro, em certo sentido, nós devemos nos sentir como servos de Cristo, como escravos de Cristo, porque Ele agora é o nosso Senhor, em certo aspecto. Mas veja o que o texto diz, que Ele comprou para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, mas Ele fez desses que Ele comprou, desses que eram escravos de Satanás, desses que estavam lá no lamaçal do pecado, desses que estavam perdidos e destituídos da glória de Deus, o que foi que Ele fez? Primeiro, Ele fez de nós reis. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz: e nos fez reis e sacerdotes. É claro que nós ainda não estamos reinando. No aspecto físico, no aspecto literal, nós ainda não somos reis, mas nós seremos, nós reinaremos com Cristo. Esse povo tão odiado por muitos, tão criticado, tão rejeitado, tão menosprezado simplesmente pelo fato de servir a Cristo, pelo fato de ser cristão,
pessoas no mundo inteiro morrendo, em pleno século XXI, sendo mortas, e as autoridades fazem vista grossa. As autoridades não fazem de conta que não estão vendo ou não estão sabendo, mas existem cristãos do mundo inteiro hoje sendo perseguidos e mortos simplesmente porque são cristãos. Qual foi o crime que ele fez? Nenhum, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, mas pelo fato de não negar a sua fé, estão sendo mortos. Mas estes que foram comprados pelo sangue de Cristo, eles serão reis. Haverá um dia, durante o reinado milenial de Cristo, que nós estaremos reinando com Ele. Como eu já disse aqui quando explicamos sobre o milênio, não sentado numa secretaria, não num birô ou numa governadoria, não necessariamente, mas como os seres angelicais, em corpos gloriosos e incorruptíveis. Mas Ele não nos fez apenas reis, Ele nos fez sacerdotes. Diz assim, e os fizestes reis e sacerdotes. Isso me lembra o que diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2 e o versículo de número 9. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro vai dizer assim, mas vós sois a geração eleita. Detalhes, a geração eleita no Antigo Testamento era a nação de Israel. No Novo Testamento, a geração eleita é a igreja, é o povo de Deus. Aí Pedro diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. E o que é o sacerdócio real? Você, para entender esse texto, precisa lembrar do que era o sacerdote no Antigo Testamento. Das 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma, a tribo de Arão, a tribo de Levi, a família de Arão, para serem sacerdotes. Eles eram os responsáveis em oferecer holocaustos e sacrifícios. Era este povo, descendente de Arão, da tribo de Levi, os responsáveis para interceder pelo povo. E nós estamos hoje como sacerdotes de Cristo, como sacerdócio real. Estamos também com essa missão de intercedermos pela humanidade, de intercedermos pelos homens. Reinaremos no futuro, mas no presente nós já somos sacerdotes. Nós já estamos exercendo o nosso sacerdócio quando nós estamos indo à presença de Deus para interceder pelos homens. Para concluir o texto, volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eu quero finalizar lendo esse texto lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, que Paulo nos fala exatamente sobre esta promessa. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 12, Paulo diz assim, se sofrermos também com ele, reinaremos. Então, Cristo fez de nós reis e sacerdotes e nós reinaremos com Cristo sobre toda a terra.